Muito bem, voltamos com o nosso programa para o nosso segundo bloco. Vamos dar início então ao nosso quadro que a Bíblia diz, mas antes queremos convidar a todos a estar aqui na nossa igreja sede hoje, quinta-feira, às 20 horas para o nosso culto. O nosso culto hoje, quinta-feira, você é o nosso convidado especial. E também à tarde, ali em São Vicente, às 15 horas, o culto da tarde também em São Vicente. Rua Frei Gaspar, 3331, na Cidade Náutica, em São Vicente. Então, quinta-feira, 15 horas em São Vicente e às 8 aqui em Santos, você é o nosso convidado especial. Temos aqui algumas perguntas. A primeira pergunta da Gilvanda Souza e também do outro irmão que não quis se identificar. E eles perguntam: um crente que não fala em línguas, ele não é salvo? E ele complementa a pergunta perguntando como que ele faz para conseguir, para ele falar em línguas. Bom dia. É um prazer estar respondendo mais uma pergunta. Em primeiro lugar, nós devemos ver a palavra de Deus em Efésios 1,13. Diz a palavra de Deus: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, aqui o apóstolo Paulo está deixando claro que toda pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, ele é selado com o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo. Então essa ideia de que uma pessoa que não fala em outras línguas, ou não manifesta um dom do Espírito Santo, ela não é salva, não é coerente com a palavra de Deus. Eu já vi até denominações religiosas que se a pessoa não tem um dom ou não tem o dom de línguas, não pode ser diácono, não pode ser obreiro e etc. e tal. Isso não é bíblico e não é correto. O próprio apóstolo Paulo, lá em Coríntios, de 12 a 14, ele vai falar nesse assunto e ele vai dizer: porventura oram todos em línguas? E a resposta retórica é não. Então nem todos vão orar em línguas, tá ok? Quanto ao que fazer para receber esse dom, a pergunta seria: será que Deus quer te dar esse dom? Porque em 1 Coríntios 12, 7, está escrito que a manifestação é do Espírito Santo. Não tem esse negócio de eu manifestar os dons. Os dons são do Espírito. Eu posso ser usado em determinado dom, mas o dom é do Espírito Santo. Senão, eu poderia ser usado para curar enfermos, e se eu fosse o dono do dom, eu curaria todo mundo. Não é assim que acontece, tá certo? Então a grande questão é que você deveria buscar o Espírito Santo, e ele, que é soberano e entende você melhor que você mesmo, vai saber qual é o melhor dom para a tua vida, tá? Qual é o dom que você precisa, em qual dom você será usado, tá ok? Outra coisa eu recomendo para você que fez a pergunta: entra lá no YouTube, escreve assim, 1 de Coríntios 14, Hernandes Dias Lopes. Apesar do Hernandes, ele é o calvinista que eu mais amo, né? Porque na verdade ele é um arminiano, mas apesar do Hernandes ser de uma igreja que crê no cessacionismo, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, o Hernandes fez um vídeo que não é nada cessacionista sobre 1 Coríntios 14, que eu confesso para vocês que eu fiquei até com um pouco de inveja dele, porque ele falou tudo que eu entendo de 1 Coríntios 14 e eu não fiz o vídeo, e ele fez. Ficou espetacular. Vai lá no YouTube, escreve 1 Coríntios 14, Hernandes Dias Lopes. Você, inclusive, que é pentecostal, ou você que é presbiteriano, que crê no cessacionismo, vá lá, escute o áudio do Hernandes. É um vídeo é um áudio em forma de vídeo. É espetacular. Vale a pena você ouvir, que muita coisa vai ser esclarecida ali com aquele texto, ok? Amém. Outra pergunta que temos aqui é do Erenildo. E ele pergunta: quem frequenta os cultos somente aos domingos pode ser considerado um cristão? Um cristão meia boca. Bom, a gente aqui não quer julgar a pessoa, mas veja, claro que há irmãos que só vão de domingo na igreja porque trabalham, porque tem uma vida corrida, porque não tem tempo, tá ok? Agora, não é ideal
o crente ser domingueiro. Não é ideal. O crente deve frequentar o culto de oração, o crente deve frequentar a EBD, tá certo? E o crente deve ter uma vida devocional fora da igreja, tá? Óbvio que a pergunta está se referindo àquelas pessoas que poderiam fazê-lo e não faz. Então, essas pessoas estão inadequadas com a vontade e o propósito de Deus, tá ok? Outra pergunta da Thalita. Jesus era cristão? Quantas Marias tem na Bíblia? Bom, então vamos por parte. Jesus era cristão. Jesus é o criador do cristianismo. Ser cristão vem através de Cristo. Tá certo? É como se você perguntasse para um jogador de bola se ele gosta de jogar bola. Sei lá, é uma pergunta sem consistência na sua formulação. Jesus é o criador do cristianismo. Jesus gerou o cristianismo, porque ser cristão é ser imitador de Cristo. Então, Jesus é cristão? É uma pergunta sem nexo, né? Mas ele é o criador do cristianismo, tá bom? Agora, quantas Marias tem na Bíblia? Eu tenho aqui uma fonte que vai dizer o seguinte: há 6 Marias distintas na Bíblia. A primeira Maria, Maria mãe de Jesus, Atos 1,14. A segunda Maria, Maria Madalena, Marcos 15:40, Lucas 8:2. A terceira Maria, Maria mãe de Tiago menor, Marcos 15:40, Marcos 16:1, Lucas 24:10. A 1, 2, 3, 4, quinta Maria, a quarta Maria, né? Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta. Então, Lucas 10:39, João 1:20-32 e João 12:3. Maria, mãe de João Marcos, primo de Barnabé, Atos 12:12, Colossenses 4:10. E Maria, uma cristã da igreja de Roma, Romanos 16:6. Então, nós temos aqui, no total, 6 Marias no Novo Testamento, tá ok? E todas eram crentes e nenhuma delas eram veneradas ou adoradas. Pastor, semana passada eu respondi aqui uma pergunta que inclusive o pastor já tinha respondido aqui no nosso programa também, algumas vezes. Mandaram a pergunta de novo e para não ficar nenhuma dúvida, aqui falaram de novo a respeito de alimento com sangue. Se pode ou não comer. O que o senhor tem para dizer ainda sobre isso? Porque eu ontem, na resposta, eu lembro que eu li o livro de Romanos, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele, então, esse alimento é impuro. Então eu disse que isso vai da sua decisão, seja qual for a sua decisão. Não vemos nada na Bíblia que diga, não, isso não pode mais, isso não é permitido. E eu deixei essa recomendação para os irmãos que Paulo faz aqui em Romanos. Se você considera impuro, se você tem algum problema, então não o faça. Mas não julgue quem não acha. O que o senhor tem para acrescentar? Vamos lá. Porque essa pergunta aí, ela é bem capciosa. Levítico capítulo 7, verso 26 e 27... vai falar assim, que nós não devemos comer nenhum sangue, tá ok? Então ali proíbe comer sangue de animal. Em Atos capítulo 15, tá ok? Nós vamos encontrar no versículo 29 a decisão do primeiro concílio que a igreja teve, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas bem fazeis. Se vos guardardes, bem vos vá. Bom, em primeiro lugar, que toda essa recomendação, ela está dentro do bojo da lei, tá? Do velho pacto, que segundo a palavra de Deus,
principalmente lá em 2 aos Coríntios, vai dizer que foi abolido. Então, a velha dispensação, o velho pacto, está abolido. Mas como nós temos aqui o texto de 1 Coríntios 15 e 29, o texto é claro, tem algumas recomendações. Não se envolver com coisas sacrificadas aos ídolos, ao sangue, à carne sufocada, à fornicação, eles dão uma orientação. Também não está falando que vai para o inferno, que etc e tal, quem come um chouriço aqui, tá? Não está dizendo nada disso. Agora, o que eu entendo pelas minhas pesquisas? Por que o sangue era proibido? Porque a ideia da proibição teológica, tanto no Velho Testamento, na lei, mesmo aqui em Atos capítulo 15, a ideia é ritualístico. Porque quando você faz uma pesquisa antropológica, sociológica, sobre essa questão do sangue, você vai perceber que toda a história da humanidade, até hoje nos países asiáticos, nos países africanos, tá? O sangue dos animais são usados em rituais. Então isso é que não era aceito por Deus, tá ok? E isso não é aceito por Deus até hoje. Agora, o que é importante nós notarmos, não tem nada a ver com doação de sangue. Porque geralmente quem faz essas perguntas não está preocupado em comer ou não um bife mal passado, uma picanha mal passada. Que, aliás, eu só como picanha mal passada. Ai, meu Deus, que maravilha, né? Aquela picanha mal passada assim, já deu até água na boca. Mas, enfim, não é disso que a Bíblia está dizendo, ou que está proibindo. A Bíblia está entrando na questão meritória do ritual, o sangue servindo no ritualístico religioso, o que é totalmente anticristão, porque seria algo pagão, ou mesmo se você fizesse isso no contexto da lei, a lei de Deus não permitiria. Voltando aqui para o texto e deixando isso bem claro para os ouvintes, nada tem a ver com doação de sangue. Inclusive as testemunhas de Jeová, elas proíbem literalmente o sangue, dizendo que o sangue é a alma e você não pode doar a sua alma. Bom, lá em 1 João 3, do versículo 18 ao 20, João vai dizer que quem ama os seus irmãos doa a sua alma, ou doa a sua vida aos seus irmãos, que é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E outra coisa importante de notarmos é que a Testemunha de Jeová, por exemplo, eles proíbem a doação de sangue, é a única religião que faz essa proibição, mas aceita transplantes de órgão. Imagine você, um doador, um receptor que recebe de um doador um fígado. Um fígado é 60% de sangue coagulado. Ou um coração, ele vem com o sangue do doador. O receptor não tem como não receber fração do sangue do doador. Tanto que ele toma remédio para rejeição, porque tem tudo isso. E a TJ, ela permite, ou a Sociedade Torre de Vigia, permite que a pessoa receba esse transplante. E mais, as TJs não proíbem os bebês de se amamentarem em suas mães. E o leite materno tem sangue, o sangue da mãe. Então, assim, são incongruências que as TJs praticam e que fazem com que essa teoria deles seja apenas uma invencionice humana. Como em outros momentos eles proibiram as vacinas, etc. e tal, e até hoje gente aí tem sofrido por causa dessas incongruências teológicas que as TJs fizeram. Então, repetindo, eu entendo que a proibição do sangue na Bíblia é na questão ritualística. Na minha opinião, humilde opinião, não tem nem a ver com alimento mesmo. Tá? No caso de você comer uma carne ser talvez nem muito passada, ou até crua. O apóstolo Paulo, com certeza, nas suas aventuras aí no meio de ilhas, no meio do mar, né, deve ter comido peixe cru, deve ter comido carnes diversas, etc. e tal, porque ele era missionário e com certeza ele passou situações bastante apuradas nessa vida de missionário. Então eu repito que a ideia é que o sangue, principalmente no Velho Testamento, por que isso era muito importante no Velho Testamento?
porque o cordeiro derramava o seu sangue no altar, o sacrifício, o holocausto derramava o seu sangue no altar. E esse sangue era um tipo do sangue do nosso Cristo, que seria sacrificado por nós na cruz. Então, por isso que Deus tinha todo esse cuidado com essa questão do sangue, porque sem derramamento de sangue, está lá em Hebreus, não há remissão de pecados. Então é nesse contexto que o sangue era valioso. Tá bom? Eu acho que está muito claramente respondido. Ok. O que é isso? Em Gênesis 32, 22, mostra a luta de Jacó com o varão. Esse varão é a personificação de Deus na forma de um anjo? Ok, irmão Silas de Guarujá. O irmão Silas, algumas vezes o anjo do Senhor, quando aparece no Velho Testamento, ali a ideia é de Yahvé, é do próprio Deus lutando, ou aparecendo, ou falando no Velho Testamento. A teologia chama isso de teofania, ou cristofania. O que é teofania? Teofania é a manifestação pessoal de Deus na história no Velho Testamento. Tá ok? E nesse caso com Jacó, aquele anjo representava o próprio Deus. A própria teologia judaica vai interpretar assim. Maimônides, que é um exegeta hebraico do século XII, um dos mais famosos da história dos hebreus recentes, ele fala isso. Inclusive eu ganhei uma coleção do pastor Nathanael Rinaldi, pai, com muito sacrifício. Eu ganhei essa coleção dele, do Maimônides, pastor Edson Miranda. Ele me deu essa coleção e o Maimônides faz umas exegeses muito interessantes com relação ao Velho Testamento. Vale a pena até você que é cristão ler os livros de Maimônides, que é um exegeta hebraico do século XII. É espetacular as argumentações dele. E ele coloca então que esse anjo aí que luta, por exemplo, com Jacó e muda a vida de Jacó, né? É óbvio que o anjo deixou o Jacó prevalecer porque ele quis deixar. Ele queria ver a força do Jacó, ver a persistência do Jacó, ver o amor do Jacó por Deus. E ali esse anjo, então, que é o próprio Deus, tem esse relacionamento com Jacó. Tá ok? Então isso se chama teofania. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Tivemos aqui bastante perguntas respondidas. 4 perguntas respondidas. Muito obrigado, pastor, pela participação mais uma vez em nosso programa. Você que ainda tem alguma dúvida, ficou alguma observação a fazer, pode mandar a sua mensagem. No programa de amanhã nós continuaremos respondendo as suas perguntas e durante todos os nossos programas nós estaremos respondendo a pergunta dos irmãos. Amém? O nosso programa será reprisado novamente às 19 horas e à 1 hora da manhã. Você pode então nos ouvir às 19 e à 1 hora da manhã. Tivemos aqui algumas manifestações de parabéns, votos dos irmãos. Irmã Francisca do Boqueirão mandou mensagem, ligou aqui para o pastor. Obrigado, irmão. Henrique, Ieda de Vicente Carvalho, obrigado. José Ferreira e família, Luiz do Guarujá e também a irmã Zunária, que mandou os parabéns, os votos dos ouvintes aqui do nosso programa para o pastor João Flávio Martinez. Eu quero agradecer a todos. Eu posso dizer que hoje eu sou um ovelhinho de Jesus. Amém. Nós também aproveitaremos esses nomes aqui que foram mencionados para nós fazermos as orações e também por todos aqueles que estão nos ouvindo, mandaram suas perguntas, mandaram suas mensagens, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez através de nossas vidas nesse dia, amém? E eu gostaria de fazer a oração final, orar também pelo pastor João Flávio Martinez por mais esse ano de vida na casa do Senhor. Deixo também o site do CACP.org.br. Um site maravilhoso para você fazer as suas pesquisas, estudar a palavra de Deus. Ele que é o presidente, você pode então ali também estar aprendendo ainda mais sobre a palavra de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, agradecer a Deus por esse dia, também abençoar a vida do pastor que tem muito nos abençoado.
Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Louvamos o Teu nome nessa manhã por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor é, pela Tua grandeza, porque o Senhor é bom, Senhor. Deus, eu oro agora em especial pela vida do pastor João Flávio. Muito obrigado por este homem de Deus, muito obrigado porque o Senhor permite que nós caminhemos juntos, Senhor. Muito obrigado por toda a sua disposição, muito obrigado pelo seu pronto atendimento sempre que nós precisamos de algum conselho, de alguma ajuda. Deus, que o Senhor continue sustentando a sua vida, o seu ministério, a sua igreja, a sua família, a sua esposa, a sua filha, que eles continuem vivendo a plenitude que é viver para Ti, Senhor, que eles continuem vivendo segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que eles nunca se esqueçam do Deus maravilhoso que eles servem, do Deus provedor que eles servem, do Deus abençoador que eles servem, e que eles sempre saibam que nós aqui estaremos sempre juntos como uma família, intercedendo, ajudando e orando por todos os dias da sua vida. Deus, eu oro também em favor desses que nos ligaram, que mandaram também felicitação ao pastor João Flávio Martinez. O Senhor conhece e sabe da vida de cada um, que o Senhor abençoe e cumpra a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos por esse dia, que o Senhor abençoe esse dia, que nós tenhamos um dia abençoado na Tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.